Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, 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 ser um. Deus seja louvado, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, irmão, irmã.
Que Deus te abençoe nessa noite. Esse é mais um culto da Igreja Metodista Renovada de Campinas, aqui do nosso campus online. Que Deus possa falar contigo nessa noite através da sua palavra, possa ministrar ao teu coração. Eu creio que Deus tem algo para colocar como se fosse uma tábua fixa no nosso coração essa noite. Creia que a palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta. E nessa noite nós vamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida aqui. Amém? Muito obrigado a você que já está ligado conosco. Eu estou aqui, estou no meu celular também, já ligado na minha página. Já tem aqui algumas pessoas. Não dá para ver todo mundo, que a maioria das pessoas que estão sendo monitoradas ali pela minha filhinha Camila. Mas aqui está com a gente já a Patrícia Barbosa Prata, o Stefano Bartalo, minha irmã Marli, Dani Carla, Hélio Prado, a Cris Mantuanelli. Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias. Depois, no final, eu mando um abraço especial para cada um de vocês. Amém? Deus seja louvado. Queridos, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, um tempo bastante difícil, complicado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E raríssimas as pessoas que têm conseguido prosperar nesse tempo. Tá? É um tempo difícil. Ainda hoje pela manhã, o nosso paizão, o apóstolo Joel, ele ministrava uma palavra, ele falava ali sobre Elias. E Elias, segundo a ordem do Senhor, ordenou que não chovesse na terra, nem orvalho caísse por 3 anos. Então houve muita fome na terra naquela época. E Elias foi levado para um lugar escondido, e ali tinha um ribeirinho muito fininho de água, e ele era alimentado, bebia dessa água. E Deus ordenava a passarinhos, a corvos, né, que toda manhã e toda tarde trouxessem pão e trouxessem carne para ele. Olha que coisa sobrenatural. Então a nossa mensagem dessa noite não é sobre Elias, eu quero falar aqui sobre José, mas que você possa entender e aceitar e crer no seu coração que não importa o momento de crise, o momento de dificuldade, a pandemia, o que esteja acontecendo, Deus é poderoso para não só suprir as nossas necessidades, nos sustentar, mas também o plano de Deus para a nossa prosperidade continua de pé, continua vivo, em nome de Jesus. Amém? Olha lá. Eu quero falar sobre José do Egito, né, como é bastante conhecido, e vamos aprender com ele algumas lições através da vida de José. E não só lições, vamos aprender alguns segredos para prosperar, de acordo com o testemunho, com a vida de José do Egito. A vida dele é um dos exemplos de prosperidade. Olha o que ele passou, né, toda a dificuldade que ele teve, e aí num determinado momento ele é colocado dentro do Egito, e mesmo como escravo, ele prospera a casa do senhor Potifar. Depois ele é enganado, ele é levado à prisão por um crime que ele não cometeu, e na prisão ele se torna lá como o cuidador, né? O carcereiro dava o cuidado dos prisioneiros na mão dele. E depois de lá ele sai de uma maneira sobrenatural e revela os sonhos de Faraó. E por que revela os sonhos de Faraó? Com grande sabedoria, vindo do alto, vindo de Deus. Faraó coloca como governador sobre todo o Egito, para cuidar de todas as finanças do Egito, de toda a administração do Egito. É como se ele fosse, na linguagem de hoje, o primeiro-ministro do Egito. Ele só estava abaixo do rei. Então, eu quero que você veja, o livro de Gênesis vai contar do capítulo 37 até o capítulo 45 toda a história de José. Que começa lá, ele tendo sonhos e contando aos seus irmãos,
e isso levantando a ira dos seus irmãos, a inveja. Mas lá no capítulo 39, versos 2 e 3, diz claramente como José era próspero. E por que ele prosperou? Então, nós vamos ver a vida desse homem, né? Que é um exemplo a ser seguido para mim e para você que queremos prosperar, mesmo no tempo de grande dificuldade. Então, vamos aprender algumas lições. E a primeira delas é que José foi fiel à sua paternidade. Os irmãos intrigavam com ele, brigavam e armaram um plano até para matá-lo, mas ele jamais deixou de ser fiel aos seus pais, ao seu pai. E então, Efésios 6, capítulo 1 ao 3, fala da nossa obediência aos pais. Os filhos têm que ser obedientes aos pais. Também, o único mandamento com promessa, dos 10 mandamentos que o Senhor deu, o único mandamento com promessa é aquele que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Essa é a primeira lição que a gente aprende, né? A segunda é que ele era um sonhador. Puxa, isso é lição a ser aprendida? Entenda que Deus deseja que você sonhe, mas sonhe coisas junto com Deus, aliadas ao coração de Deus, aliadas à palavra do Senhor. Se o teu sonho estiver aliançado com a palavra, ele vai prosperar. Desde cedo, José sonhava, e mesmo sendo odiado, maltratado pelos seus irmãos, ele sonhava. O versículo 19 do capítulo 37, os irmãos, quando ele vem vindo, diz assim: lá vem o sonhador. Talvez as pessoas ao seu redor, quando você apresenta seus planos de vida, possam dizer a mesma coisa. Volta para a realidade, para de sonhar. Cara, isso é impossível. Mas se você coloca esse sonho diante de Deus, ele é o realizador dos nossos sonhos. Amém? Terceira característica é que ele fez a diferença, mesmo no meio de muita adversidade. Ele fez a diferença. José foi odiado pelos irmãos, maltratado, foi jogado num buraco, numa cisterna vazia, um lugar onde abria-se esses buracos, essas cisternas, para quando viesse a chuva, ela se enchesse de água e tivesse água para o pessoal alimentar o rebanho, dar água para o rebanho, né? Então, ele foi jogado lá dentro. E aí depois os irmãos pensaram bem e falaram assim: para que a gente vai deixar ele morrer dentro desse buraco? Já que a gente quer matar ele mesmo, a gente quer se livrar dele, vamos tirar lucro disso. E vinha passando uma caravana, e no final eu quero falar em especial para você sobre essa caravana que vinha passando. E uma caravana de mercadores, de um grupo que carregava camelos, né, cheio de bens para serem vendidos no Egito. E eles tiraram José do buraco, da cisterna, e venderam para esses mercadores como escravo. E ele foi parar lá no Egito como escravo. Olha que situação que José passa, né? Então, é uma vida trágica, mas em meio de tudo isso, em todo o tempo, ele continuou fazendo a diferença. O Senhor estava com José mesmo na adversidade. Olha só, a revelação que José teve foi dentro de uma prisão, foi no meio de uma adversidade. Quando Deus dá sabedoria e direção a ele, para ele administrar a casa de Potifar, e ele faz isso com excelência, ele estava vivendo lá não como empregado, mas como escravo. Então, no meio de toda essa loucura, onde José estava, Deus abençoava a vida dele e ele fazia a diferença, porque Deus estava com ele. Então, eu quero te dizer uma coisa. Como o Senhor estava com José, o Senhor está com ele, porque a palavra do Senhor diz que ele não faz acepção de pessoas. Da mesma maneira como ele amou e abençoou José, eu quero declarar que Deus te ama e te abençoa. E talvez os seus planos estejam meio adversos, os seus sonhos estejam frustrados. As pessoas que te rodeiam, às vezes até aquelas que te amam muito, não acreditam naquilo que você sonha. Mas José foi perseverante
na adversidade. Então, aonde quer que você esteja, presta atenção nisso, guarda essa palavra com você. Aonde quer que você esteja, Deus estará contigo. Amém? Amém. Quarto segredo da vida de José, ele venceu as tentações. Quando ele foi vendido como escravo lá para o Egito, uma pessoa de muitas posses, uma pessoa da alta sociedade do Egito, chamado Potifar, compra ele e o leva para casa. E ele começa a administrar a casa de Potifar. E a casa de Potifar começa a prosperar, porque Deus era com José. Então ele fazia negócios que traziam lucros abençoados para o seu patrão. E o patrão colocou toda a administração da casa aos cuidados dele. Ele cuidava de comprar, de vender, ele cuidava dos servos, dos empregados, ele cuidava de tudo. E José, a palavra diz que era um moço muito bem afeiçoado, era um cara bonito. E a mulher de Potifar olha para ele como quem olha para um homem. E ela sente desejo sexual por ele. E aí tenta ter um caso com José, mas José era um cara fiel a Deus, e por ser fiel a Deus, ele era também fiel à autoridade que ele estava, que era Potifar. E ele rejeita isso. E essa mulher, se sentindo rejeitada por um escravo, ela arma uma situação e consegue arrancar parte da roupa de José, e aí chama a guarda e diz que ele tentou agarrá-la. E José imediatamente é preso, lançado na prisão de Faraó. E olha que coisa, né? Ele podia dizer assim, puxa, eu estou aqui, o patrão gosta de mim, deixa eu me ajeitar aqui, eu vou ter um caso com a minha patroa e ninguém vai saber. Mas ele venceu essa tentação. Porque, entenda uma coisa, que nós somos abençoados por Deus à medida que nós obedecemos a palavra dele. Estamos debaixo da cobertura. A palavra diz que Deus coloca os anjos ao nosso redor. E você pode dizer assim, tá, mas se Deus fosse com ele, ele não teria sido caluniado, ele não teria sido preso. Mas eu quero que você entenda a história como um todo. Talvez você esteja enxergando a sua vida hoje como ela está. Ou todas as lutas que você já passou do passado até o dia de hoje. Mas a história ainda está sendo escrita. Deus ainda não terminou com você. Assim como a história de José foi escrita a partir do momento que Deus permitiu que ele tivesse sonhos, e a partir desses sonhos gerasse essa inimizade entre seus irmãos que não sentiam essa presença de Deus da mesma maneira que ele. E os irmãos os odeiam, jogam no buraco, tentam matar, vende como escravo. Ele cai na casa de um homem como escravo e ele faz um excelente trabalho e mesmo assim é caluniado e vai parar na prisão. Aí você vai dizer assim, mas onde está Deus em toda essa situação? Onde está Deus que deixou os irmãos dele se levantar contra ele? Onde está Deus que deixou que ele fosse lançado num buraco para morrer? Onde estava Deus quando ele foi tirado de lá e não foi liberto, ele foi vendido como escravo? Onde estava Deus quando ele estava lá trabalhando como escravo, mas estava fazendo as coisas muito boas? E Deus permitiu que uma mulher levantasse a calúnia e foi lançada na prisão. Onde estava Deus que permitiu que José fosse parar na prisão? Pois eu quero dizer uma coisa, que Deus tem um plano e a gente não consegue entender. A palavra do Senhor diz assim que os pensamentos dele são maiores do que o nosso. Ontem eu estava ministrando à noite, começamos 9 horas da noite, passamos a madrugada, um grupo de irmãos, e fui convidado a ministrar a palavra. E eu citei uma palavra que eu falei aqui esses dias, eu citei Jeremias 29, que diz, eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de guerra. Plano para te dar uma esperança e um futuro. Então os planos do Senhor para José incluíam passar por toda essa adversidade. Na adversidade ele foi fortalecido. Na adversidade ele ganhou sabedoria. Sabe onde ele se formou? Na faculdade de administração e finanças para administrar o Egito, na sabedoria que Deus deu a ele na casa de Potifar como escravo. Lá ele se formou. Depois ele foi administrar a prisão do qual ele mesmo era prisioneiro. E lá ele fez pós-graduação. Ele fala, nossa, que faculdade difícil, hein?
às vezes eu quero te dizer uma coisa, que a nossa faculdade da vida é muito difícil. E passamos por momentos que a gente pensa em desistir. E a gente acha, fala assim, puxa, tudo que eu construí até hoje, agora eu vou perder tudo. Calma. Deus continua no controle de todas as coisas. O plano que Deus tem para a sua vida, ele não mudou. É o amor que ele sente por você. Não mudou em nada. E com José não foi diferente, mas olha, ele venceu as tentações, ele venceu a tentação da carne. Satanás sempre vai tentar te tirar do propósito de Deus, naquilo que você pode apresentar a maior fraqueza. Ah, se você no passado foi preso à bebida, é na bebida que Satanás vai tentar te colocar. Se você teve uma vida promíscua no passado, é para essa vida que Satanás vai tentar te levar novamente. Se você sempre teve problemas com dinheiro, é com dinheiro que ele vai tentar te tirar da vontade e da presença de Deus. Então, seja sempre sincero diante de Deus. Se você se sentir tentado, não adianta dizer assim, não, eu dou conta disso, pode deixar que isso aí não me pega, eu já passei por essa situação, eu não vou ser enganado de novo. Não, confessa para o Senhor, Senhor, eu estou sendo tentado, Senhor, eu preciso do teu alívio, da tua salvação, eu preciso que o Senhor coloque a tua mão na minha vida e me tire dessa situação de tentação. Você sendo sincero diante de Deus, você vai vencer as tentações que Satanás colocará diante de você. Então, um conselho, seja sempre fiel a Deus, sempre, sempre. Não barganhe, não troque, não venda a tua fidelidade por nada. Amém? Em quinto lugar, olha só, ele sonhou. E quando o sonho dele se realizou, o plano perfeito de Deus, ele ajudou muitas outras pessoas. Inclusive, lá na prisão, ele ajudou pessoas a alcançar os seus sonhos. Olha só, então, seja essa pessoa. Seja essa pessoa que ajude outras pessoas a realizar o sonho delas. Seja um ajudador, um incentivador, seja um apoiador, aquele que vai dizer assim, não, meu amigo, vamos sonhar junto, vamos, eu vou orar com você, não, conta comigo. Seja esse cara que Deus quer que você seja, um abençoador. Nós falamos disso a semana passada, né, de ser abençoador. Então, olha só, ele foi constituído autoridade sobre todo o Egito para trazer à realidade o sonho que Faraó tinha tido. Faraó teve um sonho muito estranho, muito esquisito, muito louco. E ele sonhava com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, né? E depois vinham 7 vacas magras e comiam as vacas gordas. Né? Lembrei agora do meu amigo apóstolo Nailton. Ele diz que todo mundo tem uma época de vacas magras, uma época de vacas gordas. E ele e a família dele viveram um tempo, na infância dele, que era um tempo sem vaca. Tão difícil que era a dificuldade que eles tiveram. Mas olha como Deus o abençoou e trouxe até aqui. Hoje ele é um apóstolo abençoado, um homem, um grande homem de Deus. Amém? Pensa só. Faraó teve esse sonho. Nenhum dos seus magos, adivinhos, mestres, sábios, ninguém no reino do Egito sabia desvendar esse sonho. Aí o copeiro, que estava lá preso com José, diz assim, lá na cadeia tem um cara que revela sonhos. E aí Faraó manda trazer. E conta o sonho para ele. Olha, eu sonho com as vacas assim, com as vacas assim. E José, recebendo do alto, revelação de Deus, diz assim, esse sonho, as vacas gordas significam 7 anos de fartura no Egito. E as 7 vacas magras significam 7 anos de miséria. Por isso, meu Senhor, guarda a provisão dos 7 anos de fartura, para que não falte nos 7 anos de pobreza, de seca. E Faraó, vendo essa grande sabedoria, a revelação daquilo que ele havia sonhado, o coloca sobre a autoridade. Então, olha só, ele estava ajudando Faraó a alcançar uma situação de evitar uma grande tragédia, porque ele o ajudou a revelar os sonhos. Então,
Aos 30 anos de idade, José é colocado como governador do Egito. Ele entrou lá com 17 anos no Egito. 13 anos depois que veio se cumprir a promessa do Senhor. Então, José, ele ajudou em tudo que às vezes nem podia contar, que estava além da sua entendimento, da sua capacidade, mas Deus era com ele. Esse era o segredo de José. Ele sabia, por receber do alto a revelação dos sonhos do Senhor, ele aprendeu, ele sabia juntar os cereais, a comida nesse tempo de abundância, para que quando chegasse os anos de escassez, ele pudesse abençoar todas as nações em volta, né? Então esse é um dos grandes segredos da prosperidade. Então, quer prosperar na vida, é básico isso. Se você quer prosperar, saiba economizar na prosperidade. Então, quando você tem, economize, para que quando te faltar, você tenha suprimento. Tem um amigo nosso, pastor lá de Sertãozinho. Como é que chama o pastor lá de Sertãozinho? Das vacas... Esqueci o nome, depois eu lembro, eu falo. Mas há um livro do pastor Arão Xavier, grande homem de Deus. Ele de uma igreja lá de Sertãozinho, já ministrou na nossa sede lá em São Paulo. E ele tem um livro chamado assim, Cadê a Minha Vaca Gorda? É muito bom, eu recomendo que você leia sobre essa história aqui. Então, olha só, quando José, ele entende, ele recebe essa sabedoria de que tem que poupar num tempo de prosperidade, para que no tempo da escassez haja alimento, ele salva não só a vida dele, a vida do Egito, e vai salvar também sua casa e seus irmãos, que virão, né, se você continuar lendo a palavra, virão até o Egito para procurar alimento. E esse é o cumprimento da promessa final do Senhor. Deus também permitiu que José tivesse filhos no Egito. Ele era governador, ele se casou lá com uma moça e teve 2 filhos. E os filhos de José revelam o modo de vida dele. Porque era muito importante o nome que se dava aos filhos, porque tinha que ter um significado especial da situação que estava vivendo, daquilo que ele almejava para a vida daquele filho, né? O primeiro filho se chamava Manassés, né? Manassés significa assim, eu esqueci o meu passado. Sabe quando Deus deu o primeiro filho para José, e ele coloca esse nome de Manassés, ele está determinando que já perdoou sua família, já perdoou seus irmãos, já perdoou quando ele foi vendido como escravo, já perdoou a esposa de Potifar que contou mentira, que levou ele para a cadeia. Ele perdoou tudo isso, porque Manassés, ele diz assim, porque Deus me fez esquecer o meu passado. E o segundo filho que saiu se chama Efraim, chamava-se Efraim, que significa frutificar, ser próspero, mesmo na dor ou na aflição. Então, quando ele dá esse nome a seu filho Efraim, ele está dizendo assim, Deus prosperou minha vida, mesmo na adversidade. Aleluia. E então, por último, a lição que a gente pode aprender com ele é que ele sabia o propósito de todas as coisas. Nós temos que buscar entender e buscar de Deus. Talvez você não entenda nada do que está acontecendo na tua vida nesse momento. Eu te aconselho a buscar no Senhor, a buscar de joelho no chão, a buscar na oração, a se humilhar diante de Deus. Tá? Numa situação de grande crise como essa, a tendência do ser humano é se humilhar diante de outras pessoas, mas olha, só diante de Deus. Coloca o teu coração diante de Deus, abre teu coração para Ele. Diz para Ele, Senhor, eu preciso de direção, eu preciso de esclarecimento. Eu quero entender, né, qual o propósito que o Senhor tem na minha vida. Então, José, ele sabia que foi Deus que permitiu que todas aquelas coisas acontecessem na sua vida.
Ele sabia disso, ele tinha entendimento. Então, da onde ele partiu, para onde ele chegou, de sair como um rejeitado, um perseguido, injustiçado, para uma situação de ser um homem extremamente abençoado. Olha só, que percurso, né? Ele chegou na frente. Deus tinha um plano de levar o seu povo para o Egito, porque lá era a maior potência mundial daquela época. Era como se hoje Deus pegasse uma família e colocasse nos Estados Unidos da América, colocasse na Alemanha, no Japão, em um país muito rico, para que não só absorvesse aquela cultura, mas que conseguisse se formar em prosperidade ali. Quando José é enviado na frente, e depois vem seus irmãos, e depois vem seu pai, todas as 12 tribos de Israel, preparadas por Deus para formar um povo. Quando eles saem do Egito, eles entraram uma família. Olha o plano de Deus, que passou pela rejeição dos irmãos, por ser jogado no buraco, por ser vendido como escravo, por estar na cadeia. Todo esse plano de Deus, no final, não era só abençoar a vida de José, mas que os 12 príncipes de Israel, os seus filhos Manassés, seu filho Efraim, e mais os seus 10 irmãos estivessem lá no Egito, para entrassem como família e saíssem de lá como nação. A nação de Israel nasceu lá dentro do Egito, foi formada dentro do Egito. No melhor lugar que eles poderiam estar, na melhor cultura, no país mais rico, onde tinha o melhor ensino, o melhor alimento, a melhor condição de vida da época estava ali. E Deus forma, e entra uma família, e são 12 cabeças, que depois seu pai Jacó, ele falece, mas aí esses 10 irmãos e mais os 2 filhos saem de lá, com cerca de 4 milhões de pessoas, que foi todo esse povo que cresceu, para tomar posse de Canaã, da terra que Deus prometeu, que manava leite e mel, da onde Israel está plantado até hoje. Amém? Glória a Deus. Olha só, então, ele chega na frente para abençoar sua família e abençoar toda aquela terra. Ele vai ser o cara que vai libertar o Egito de um período de grande fome. Ele vai ser o cara escolhido por Deus para abençoar todas as nações ao redor do Egito que vieram na fome buscar alimento no único lugar que existia. E só existia porque Deus deu essa direção a José. Então, ele chega na frente, Deus faz ele prosperar, para ele ser um abençoador de muitas pessoas, mas em especial da sua família. O coração dele foi perdoador. Ele podia dizer assim: agora é meu tempo de vingança, agora minha família vai ver que agora eu sou um cara poderoso, eu vou me vingar de todos eles. Mas pelo contrário, seu coração falou mais forte, Deus falou forte no coração dele, e ele perdoou o seu passado. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer agora, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo nesse instante. Você jamais vai prosperar se você não perdoar o seu passado. O teu passado vai ser uma bola de ferro amarrada no seu pé, que não vai permitir que você caminhe e prospere. Quando você se liberta do passado através do perdão, você tem toda a liberdade do mundo para seguir em frente, e Deus cumprirá os planos dele na tua vida. Tem gente que não sai do lugar, que não consegue prosperar, que nada dá certo, tudo que põe a mão afunda, alguma coisa lá atrás precisa ser consertada. Então eu estou te desafiando essa noite a liberar perdão. Não sei se você tem acompanhado as nossas ministrações, mas quase todas elas o perdão faz parte. Porque é uma chave poderosa para quebrar toda a intenção do inimigo contra a tua vida. Tudo que ele almeja de derrota para você, você quebra as pernas dele quando você libera perdão lá atrás. Amém? Guarda isso no teu coração. Então, concluindo, o coração perdoador mais um dos grandes segredos da prosperidade de José, do sucesso de José. Então eu falei aqui sobre 8 lições que a gente pode aprender na vida de José, que mostram
um verdadeiro caminho para cada um de nós trilhar esse caminho de vida próspera. São lições interessantes que a gente pode colocar em prática, né, para ter uma vida pessoal, familiar, profissional, ministerial, para ter uma vida financeira consolidada. E tudo isso começou de uma maneira tão difícil. Talvez você hoje esteja chorando, esteja lamentando e dizendo, puxa, já estava difícil, agora então com essa pandemia, o que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu trabalho, da minha empresa? Para que caminho que eu vou dirigir? Eu quero dizer que Deus às vezes te tira de um lugar que parecia estar tudo tranquilo, alinhado, e te leva para outro lugar para começar algo novo na sua vida. Para que desse algo novo, aleluia, oh Deus. Para que desse algo novo, Deus possa fazer prosperar o seu caminho. Talvez a chegada aqui não tenha sido muito fácil, mas o plano de Deus está valendo. Ele não perdeu a validade, Deus não perdeu o controle, Ele continua, apesar de toda a adversidade. Deus tem um plano de paz e não de guerra, para te dar uma esperança e te dar um futuro. Olha só, ele chega nessa situação de homem, de governador no Egito, de cara abençoado e abençoador, mas ele passou por etapas muito difíceis, né? Nada desse passado apontava para o sucesso. A rejeição no seu lar, pela sua família, pelos seus irmãos. Seu pai, a palavra diz que guardava isso no seu coração, mas em nenhum momento repreendeu os filhos, não faz isso com ele. E os filhos faziam e armaram tudo isso e tentaram matá-lo, porque não suportavam essa fala de sonhador que ele tinha. E aí acontece tudo isso. Buraco, a caravana que passa, vendido como escravo, lá no Egito é vendido a casa de Potifar. Começa as coisas a clarear, começa a dar certo. É uma situação difícil, mas eu estou vivendo aqui, eu estou sendo abençoado, né? Eu estou vivendo uma vida melhor. E aí vem a mentira, ele é jogado num cárcere, numa prisão, dizendo, olha, agora que estava indo tudo bem, eu achei que o plano de Deus era me colocar lá na casa de Potifar, mas agora Deus me coloca numa prisão. Até o momento que chega a hora de sair da prisão, mas não é para sair para ser liberto, para voltar para casa ou para voltar para a casa de Potifar. Ele sai da prisão para ser primeiro-ministro do Egito, governador de toda a terra do Egito, aquele que vai livrar milhões de pessoas da fome. Olha o plano completo de Deus. Eu e você não conseguimos enxergar. A gente olha para o nosso passado, olha para o nosso presente, mas nós não temos a mínima ideia do que Deus vai preparar para o nosso futuro, porque o amanhã pertence ao Senhor. Mas você pode fazer uma coisa, você pode crer, você pode acreditar, você pode confiar e entregar o teu futuro nas mãos do Senhor, porque é Ele que pertence. Quando o salmista lá diz assim, de onde virá o meu socorro? Ele olha para onde? Ele olha para baixo, ele se joga no chão, ele chora, ele reclama da vida. Não, ele diz assim, meu socorro vem lá de cima, ó. Meu socorro vem do alto, vem de Deus que fez os céus e a terra, aleluia. Então presta atenção numa coisa que eu quero te falar agora, de algo que Deus colocou assim muito forte no meu coração nessa palavra, né? Olha, nada apontava por uma probabilidade de sucesso na vida de José, mas há um versículo que eu quero, se você puder, acompanhe comigo, ou então anota aí para depois você meditar nesse versículo, Gênesis 37, versos 25 a 29, presta atenção nessa palavra, olha só. A situação, né, que vai contar esse versículo é que José já estava lá jogado dentro da cisterna, dentro do buraco. E olha só o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 37, 25 a 28 diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, e seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue?
Vamos vendê-lo aos ismaelitas? Não tocaremos nele, afinal ele é nosso irmão e nosso próprio sangue. E os irmãos concordaram. E quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Presta atenção no algo que Deus revela no meu coração e eu quero falar ao teu coração. Talvez você esteja se sentindo como José, no fundo do poço. Talvez você não encontre saída. E as pessoas que poderiam te ajudar, muitas vezes estão cooperando para que você continue lá dentro. Às vezes pessoas que amamos demais são presas fáceis do inimigo e são usadas para nos acusar, para nos jogar para baixo. E a gente se sente, às vezes, no fundo do poço, num lugar que aparentemente não tem saída. Talvez você esteja sentindo assim. Até mesmo se sentindo no meio de um deserto, perdido. Diz, olha, eu não consigo olhar alguma boa terra, algum lugar para plantar e para colher. Minha vida está um verdadeiro deserto. Não tem vida. Talvez você esteja sentindo assim. Ou talvez você esteja enfrentando uma grande tempestade. Olha só. Aquela tempestade que vem com raios, trovões, chuva forte, que você diz assim, meu Deus, agora onde eu vou me abrigar, para onde eu vou correr? Talvez você esteja dessa maneira. Então eu quero te dizer, baseado nessa palavra de Deus, que José ia morrer lá dentro daquele buraco. Mas Deus providencia uma caravana de um povo que até futuramente viria a ser inimigo do povo de Deus. Uma caravana de mercadores, que gente que não estava nem aí, o negócio deles era ter lucro. Mas diz que era essa caravana, olha o que diz aqui, seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra. Valia muito dinheiro esses produtos. Era uma caravana muito rica, muito abençoada. Olha só. Eu quero dizer para você que se você se encontra nessa situação, que você vive numa incerteza, você que acha que Deus talvez esqueceu de você, das promessas que fez para a sua vida. Talvez a tua própria família tenha abandonado ou não acredita nos seus próprios sonhos. Quero dizer para você que os camelos de Deus estão chegando. Aleluia. Os camelos de Deus estão chegando. Diga assim, repita comigo. Os camelos de Deus estão chegando para me resgatar. Aleluia. Queridos, eles estão carregados, estão chegando e eles vêm carregados de bênçãos para a sua vida. Nada poderá impedir o agir de Deus em você, através de você. Porém, você precisa se lembrar de uma coisa. Às vezes você está numa situação tão difícil, tão complicada, e o seu pensamento está preso naquilo, o teu olhar está preso naquilo. Você às vezes não consegue nem orar para pedir para Deus te tirar daquele lugar, mas Deus, mesmo que você esteja lá, como José, ele não tinha o que fazer, ele não tinha como fugir daquele buraco, ele dependia da misericórdia de seus irmãos, que não existia naquele momento. Aí Deus provê um negócio que parece ser, olha, é louco esse negócio. Deus provê uma caravana de gente que compra e vende pessoas para vender como escravo. Foi a solução que Deus encontrou para tirar José do Egito, do buraco, e colocá-lo no Egito. Então eu quero declarar, profetizar que a caravana dos camelos de Deus estão chegando na tua vida. Você pode achar muito estranha a providência que Deus vai tomar na tua vida, mas acredite, Deus está te tirando de um lugar e te levando para onde Ele deseja, para realizar os sonhos e promessas que Ele fez na tua vida. Agora, presta bastante atenção para encerrar aqui, eu quero te dizer, não tenha medo. Não tenha medo, mas lembre-se de uma coisa. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Sabe, essas pessoas que vão te pedir um favor e quando você dá, vão te pedir alguma coisa emprestada e depois disso elas viram as costas
e nunca mais falam com você e parece que nada aconteceu, esquecem que te ajudou no passado. São pessoas sem compromisso, que só têm interesse. Então olhe para Deus como alguém que quer ter um compromisso com você. E que você possa honrar esse compromisso. José, desde o princípio, honra seu pai, sua mãe. Depois ele na casa de Potifar, que era senhor, ele era escravo, ele continuou honrando. Lá no cárcere, ele honrava o carcereiro. E quando ele se colocou debaixo da autoridade de Faraó, ele honrou também a vida de Faraó. Por isso, sempre, 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 ele honrou a Deus. Então, teve compromisso com Deus. Então, é o tempo, é hoje, é agora, de você abrir o seu coração e dizer assim, Deus, eu tentei de todo jeito, eu tentei na minha vida de todas as maneiras, eu bati muita cabeça, eu achei que conseguia dar conta, mas eu não dou conta. Eu quero entregar minha vida para o Senhor dirigir. Você não vai virar um bonequinho, um fantoche, não é isso que eu estou dizendo. Deus te deu algo que nunca vai tirar, que é o livre-arbítrio. Agora, há pouco, na mensagem das 6 horas da tarde, a mensagem especial que a gente transmitiu do apóstolo Joel lá da sede, ele falava que nós temos direito a escolhas. E a vida é feita de escolhas. Então, escolha hoje ser fiel a Deus. Escolha hoje ter um compromisso com Deus. Escolha hoje que ele venha a ser Senhor da sua vida. Amém? Eu quero te desafiar a orar e fazer uma oração comigo, concordando com isso aqui que a gente falou. Então eu gostaria que onde você está, você, se puder ficar de pé, fique, coloque a mão no teu coração e declare assim comigo, diga, Senhor Deus, eu esta noite ouvi a tua palavra e quero, Senhor, ter a minha vida dirigida pelo Senhor. Eu entrego a minha vida. Eu te aceito como Senhor da minha vida, como Salvador da minha alma para a eternidade. E declaro que acredito que houve um sacrifício na cruz por mim e que por esse sacrifício eu estou liberado da morte eterna. E pelo contrário, porque o Senhor me ama e morreu por mim na cruz, eu tenho vida eterna. Cuida de mim, Senhor. Me ensina o caminho. Faz a tua vontade e não a minha. Pois desde criancinha eu tenho declarado isso. Mas hoje eu quero dizer como verdade na minha vida, como o Senhor nos ensinou a orar. E lá está escrito, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que assim seja. Perdoa os meus pecados. Livra-me, Deus, da mão do inimigo. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Uau, graças a Deus. Deixa eu orar por cada um de vocês agora. Também quero orar pelas pessoas que estão enfermas. Quero orar pelos nossos cadernos de oração. Pelos pedidos em especial. Talvez você tenha feito algum pedido especial de oração escrito. Nós vamos anotar os vossos pedidos no nosso livro de oração. Recebi um pedido especial de oração lá da minha prima de Biriqui. Ela tem uns amigos no Paraná, parentes dela no Paraná, e uma dessas parentes dela está com o esposo internado e precisa passar por uma cirurgia. O nome dele é João de Souza. Ele está internado lá no HU de Londrina, né? Então, João de Souza do HU de Londrina. Eu gostaria que você também orasse por ele, colocasse diante de Deus o nome desse homem, para que ele volte quanto antes para casa, restaurado, restituído em toda a sua saúde. Oro por você que não tem se sentido bem. Oro por você que não sabe se está enfermo do corpo ou enfermo do espírito.
não sabe se a tua enfermidade é física ou espiritual. Talvez você tenha sido diagnosticado. Eu quero orar aqui pela vida do filho da Bel, do irmão do Maurício também, que foi diagnosticado com Covid-19. Estamos orando desde ontem por ele. Por cada um de vocês que tem algo que Deus pode realizar nessa noite. Eu quero apenas que você creia. Porque se eu e você concordarmos e a partir dessa oração você declarar um amém, todas essas vidas, inclusive a sua, serão tocadas, abençoadas, curadas e libertas pelo precioso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu quero orar com você, eu quero novamente que você coloque a mão no teu coração e vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, pela vida de cada pessoa que nos assiste, cada família que está aqui representada, ó Senhor, pelas dezenas, centenas de pessoas que estão ligadas conosco nesta noite. Oro, papai, pela cura, oro pela libertação, oro, Senhor, para que o Senhor os visite o lar, visite a família, visite o trabalho, cura, Senhor, o corpo físico, cura, Senhor, o espírito, cura a alma, ó Pai, visita a mente e o coração, Senhor, derrama esse bálsamo de paz, de tranquilidade sobre cada uma dessas pessoas, papai, nessa noite em especial, oro pelo Senhor João de Souza, ó Pai, ele está internado lá na cidade de Londrina, Pai, é tão longe daqui de Campinas, mas o teu braço alcança. A tua palavra diz que a tua mão não está encolhida para que não possa abençoar, que os teus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir. Pai, há pessoas de diversas partes do país agora ligadas conosco, há pessoas do exterior, Senhor, ligadas conosco. Por isso, Senhor, busca, alcança, abençoa, cura e liberta, eu te peço, porque estamos concordando que o Senhor é o Deus do sobrenatural, o Deus do impossível, o Deus que faz aquilo que a nossa mente sequer imagina ou alcança. Tu és o Deus de todo poder, e o nome de teu Filho Jesus Cristo de Nazaré está acima de todo nome, e por isso clamo, Senhor, derrama, Senhor, derrama a preciosidade da tua bênção, da tua graça, do teu poder sobre cada vida, sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quero também, nesse instante, oferecer oportunidade para que possamos apresentar ao Senhor a nossa fidelidade através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Mas hoje pela manhã eu estava ouvindo o nosso culto da sede, às 10 horas, e foi uma palavra tão abençoada lá, que Deus falou sobre Elias e sobre a viúva de Sarepta, que o alimentou, embora ela não tivesse quase nada. Ela diz assim para o profeta Elias: olha, eu estou recolhendo aqui uns pedacinhos de graveto, um pouquinho de lenha, para fazer uma fogueira, para acender um fogo e fazer um bolinho, porque eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de óleo na botija, então eu vou fazer um bolinho para mim, um bolinho para o meu filho, e depois nós vamos morrer, porque a gente não tem quem nos sustente, nós não temos mais nada. Aí o profeta fala assim: amém, vai, faça isso, vá na sua casa, amasse essa farinha com azeite, mas em primeiro lugar, amasse e asse um bolinho para mim, que sou profeta do Senhor. E depois você faça com o que sobrar, um bolinho para você e um bolinho para o seu filho. Eu confesso a vocês que quando a pastora Taíde ministrou isso de manhã, eu confesso a vocês que quando eu me converti, e eu conheci esse texto da palavra, eu fiquei pensando assim: nossa, esse profeta é egoísta. A mulher está morrendo, a mulher é viúva, não tem marido, não tem quem sustente, ela tem ela e o filho pequeno, e ela só tem uma porção. É a mesma coisa se falar assim: ó, nós temos só 2 pãozinhos em casa. Ele vai falar: bom, então divide esses 2 primeiro, dá um para mim e depois vocês comem o resto. E eu, na minha ingenuidade de aprendiz das coisas de Deus, eu achava que o profeta era ganancioso, egoísta. Mas depois a gente aprende a palavra de Deus e ela se encaixa perfeitamente. E a palavra do Senhor vai dizer assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas
vos serão acrescentadas. Também a palavra vai dizer, honre ao Senhor com as tuas primícias, e serão fartas, né, todo o teu fruto. Também a palavra do Senhor vai dizer assim, que a primícia é do Senhor, que as primeiras coisas são do Senhor. Então o que o profeta estava dizendo, assim, como ele era o representante de Deus, ele era o profeta da nação de Israel, ele diz assim, olha, você quer ver o sobrenatural de Deus da sua vida? Oferece a primeira parte para o Senhor. Você já foi num aniversário, e aí canta parabéns, né? Tá difícil ultimamente reunir a família, os amigos para cantar parabéns, até virtual isso aí. Mas eu já contei essa história, eu conto aqui, um dia nós morávamos lá em Ibitinga, e tinha uma irmãzinha nossa, naquela época tinha 15 aninhos de idade, 14 anos de idade por aí, e hoje ela já é uma moça, já tem filhos, né? É filha do nosso irmão Donizete, e quem está aí em Ibitinga me ouvindo conhece o Donizete do Gás, né? Aí a filha dele, Janaína, fez o aniversário, fizeram um bolinho e chamaram os amigos, e chamaram a mim, que era o pastor da igreja, chamaram a minha família. Nós fomos lá para nos alegrar com a Janaína. E estava lá o pai, a mãe, estava a avó, né? Não, perdão, a avó não estava mais com eles. Estava pai, mãe, tia, irmão, tinha um monte de gente lá, né? Um monte de gente querida. E ela era muito ligada com o pai dela. Aí cantou parabéns, tudo, ela cortou o primeiro pedaço de bolo e ela disse assim, minha avó não está mais aqui, né? Então eu quero oferecer esse primeiro pedaço de bolo para o meu pastor. E eu fiquei extremamente alegre, feliz, de um ato tão amoroso. Eu falei, poxa, mas por um pedaço de bolo, porque o primeiro pedaço é o pedaço de honra. Então aquela menina de poucos anos, começando a juventude, ela entendeu que primeiro deveria honrar a Deus, através do pastor que estava lá. E depois sim poderia honrar seu pai, sua mãe, seus irmãos, porque Deus em primeiro lugar. Então, você ouviu essa história aqui e sabe que Deus tem um plano de prosperidade para você. Talvez também um dos motivos de a tua prosperidade estar barrada é porque você está comendo uma semente que não é sua. Então, experimenta, faz um voto com o Senhor, cumpre a palavra de Deus, cumpre a ordem de Deus. Há princípios na palavra de Deus que tem que ser obedecido. Então, quando você plantar e colher, seja comprar e vender, seja através de um investimento, seja através de um salário, retira primeiro a parte do Senhor. A palavra fala em dízimo, que é a 10ª parte de tudo aquilo que a gente consegue colher. Hoje eu e minha família já separamos o nosso dízimo. E a gente vem fazendo isso desde que a gente se converteu. E nunca nos faltou provisão de Deus. Já passamos por situações muito difíceis, situações de seca, mas Deus sempre providenciou algum passarinho para vir trazer no bico o nosso alimento. E Deus tem nos prosperado e temos sido abençoados. Então, se você sentiu no seu coração, comece a fazer isso. Se você é membro dessa igreja, se você separou o seu dízimo, se você é membro de uma outra igreja e tem o seu dízimo separado, eu quero te abençoar essa noite. Se você decidiu dar uma oferta voluntária para o Senhor, que assim seja também. Eu vou dizer, puxa, mas agora não está tendo culto, eu não consigo ir na minha igreja. Procura seu pastor, procura o tesoureiro, procura a pessoa que pode receber esse seu dízimo, nem que seja por depósito, por transferência, e para que você seja abençoado, para que você não retenha as bênçãos do Senhor na sua vida. Eu quero orar pela sua vida financeira nesse instante. Pai, eu apresento agora o trabalho dessas pessoas. Apresento as pessoas que estão sem o trabalho, que não estão nesse momento na possibilidade de plantar e de colher. Mas, Senhor, elas ouviram essa palavra e os seus corações foram tocados. E a partir desse instante, Pai, estamos fazendo um voto diante do Senhor, que tudo que plantarmos e colhermos, a primeira parte, a primícia, o nosso primeiro bolinho, será para Ti, Senhor, para que todo o resto seja abençoado. É o que eu oro, já te agradecendo, abençoando, Pai, as portas que estão abertas e as que ainda se abrirão na vida dessas pessoas, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Só para terminar a história,
Quando a mulher fez isso, a viúva lá de Sarepta, e entregou o primeiro bolinho do Senhor, a palavra diz que nunca mais faltou farinha na botija dela, nunca mais faltou farinha na sua casa, nunca mais faltou azeite na botija. Até que voltou a chover na terra, ela foi alimentada de uma maneira sobrenatural, porque ela creu no sobrenatural. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos dar um alô aqui antes da gente encerrar. Quem está conosco, como eu falei aqui, a Patrícia, o Stefano, vamos lá, minha irmã Marli, a Dani Carlo, o Eli Prado, a Crisma Antonelli com o Rodrigo, a Rita Lima, junto com a Sueli, Marcelo Ferreira, um abração, meu amigo, Cris Cupertina, Cris Morena, beijão, Deus te abençoe. Vera Ribeiro está conosco também. Tânia Cristina está dizendo: tio, ore por nós, amém. Vamos orar por vocês aí do Paraná. Deus abençoe a todos vocês. Minha filha está aqui, né? Minha filha, minha família está toda aqui com a gente. Meu irmão José Rubens. José Rubens, ó, Deus tem mais ainda, viu? Deus te abençoe. A Eliana Cristina, bebê, está conosco. Pastor Efraim Rifo, de Ibitinga, Deus te abençoe, amado irmão. Rosana Tosi, o Marcos Tosi estão conosco. Mônica Lourenço, Mônica querida, Deus abençoe. Um abraço para o esposo aí. Que Deus prospere o trabalho de vocês, em nome de Jesus. Meu primo, Odair Momesso. Ô, primão, ó, beijo. Saudade do tempo que nós jogava bola, né? Que nós tinha fôlego. Deus te abençoe. Nossa irmã Betânia Alves, lá de Ibitinga. Deus te abençoe, bebê. E minha querida irmã Lia Camargo, Lia. Ai, que saudade de ter uns dedinhos de prosa contigo. Deus te abençoe. Minha prima Nadir Facine, lá de Birigui. Deus abençoe você, o Zé, o Tiago, a Rosane, todo mundo aí. Amém? Lourdes Veiga Roveri e o pastor Walter Roveri, Deus abençoe, prospere também o trabalho de vocês em nome de Jesus. Quem mais? Deixa eu ver aqui no tablet da minha filhinha. Luciene Tomé, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estão seguindo nós por essa live. Pastor Stefano amém, estou profetizando disso. Stefano Bartalo, boa noite, meu amigo, irmão, pastor Adilson, amém. Dá um abraço, pastor Adilson, por mim também. Mas aqui é o pastor Milton. Ai, glória a Deus. Vamos lá, quem mais está com a gente? Irmão Arnoldino da Fazenda, um abraço para a esposa, para o tio Luiz, para todo mundo que nos ouve aí. Hilda Facine Garcia, nossa prima lá do Paraná também. Deus abençoe. Manda um abraço pro primo aí, pros filhão, pros netinhos, para todo mundo. Diógenes, querido, Diógenes Paulo Monari, lá de Bitinga. Que saudade de você, meu irmão. Que Deus te abençoe a cada dia mais. Josi Moquete. Josinha querida. Beijo pra mamãe, né? Que nem diria a Camila, pra mamãe e pro papaiê. Né? Um beijo pro meu irmão, meu xará, Milton. Glória, que bom, que bom. Vamos lá, quem mais? Minha sobrinha Eli Martins está aqui, junto com a minha cunhada Sônia Martins, está com a gente também, que Deus abençoe. Meu primo Ademir Portilho Prone, primão, um beijão, Deus abençoe. Agora não está dando para pescar, né, querido? Eita glória. Rodrigo Roncato, que saudade, Rodrigo, que Deus abençoe, abençoe o seu trabalho, Deus prospere também a sua vida. Meu amado irmão Sandor Catata, lá de Bitinga também, que Deus te abençoe, Sandor, Deus prospere sua vida, sua família, que saudade de vocês, viu? Paulo Martins Fernandes, Paulão, um abração, viu? Meu cunhado, que Deus te abençoe. Quem mais que está conosco aqui? Eu acho que eu falei, Richard Cássio de Jaú, que Deus te abençoe, meu irmão querido. Eu acho que eu falei o nome de todo mundo aqui, esqueci alguém? Hã? Qual deles? Guilherme de Ibitinga. Guilherme, abração, filhão, beijo, que Deus te abençoe.
também conosco, né, tem sido assim uma presença tão abençoada, meu irmão, meu amigo, profeta Christian Dias Riquelme, sua esposa, né, sua família estão sempre ligados conosco. Eu, toda vez que posso, estou ligado com vocês também. Que o Senhor te bendiga, né, que Deus te bendiga. Saludos de Brasil para Chile. Deus abençoe vocês. Profeta Christian, ontem eu tomei a liberdade de usar uma das palavras que o Senhor ministrou numa live que eu estava com os amigos, e alguns deles estavam bastante preocupados, e eu falei de uma das últimas coisas que o Senhor ministrou, sobre o entendimento que Deus quer nos dar sobre os tempos do Senhor, e que viria, né, à nossa porta alguém batendo assim, e a unção de prosperidade nos alcançaria a partir desse entendimento. Que Deus abençoe sua vida por essa palavra. Tenho sido muito abençoado por essas palavras que o Senhor tem ministrado lá desde o Chile e está chegando como bênção aqui no Brasil. Amém? Amém. Minha irmã Marlene está conosco também, está aqui. Deus te abençoe. Tem outra Lena também, a nossa irmã daqui de Campinas, a Lena da igreja. Deus abençoe você. O esposo, a Rita está dizendo que a Lena também conosco, amém. Estão em boa companhia então, né? As loiras estão juntos. Deus abençoe e guarde a todos vocês em nome de Jesus. Amém. Esqueci de alguém, Camila? Acho que não, né? O irmão lá, nosso irmão lá da sede, São Paulo, Marcelo, queridão, ele pede assim: pastor, favor orar por uma amiga, Lúcia Helena, que está com Covid. Amém. Eu já estou anotando o nome dela aqui, Marcelo, e nós vamos orar. Uma abração para a esposa, viu? Vocês são uma bênção, muito queridos. Meu amigo Hélio Prado, também, lá de São Paulo, está conosco aqui. Elinho, um abraço, que saudade, viu? Mandar um abraço para os nossos amigos aí, em nome de Jesus. Quem mais? Deixa eu ver se tem mais alguém que eu esqueci de falar o nome. Bom, amém. Se eu esqueci, se eu não anotei, porque a gente vai ministrando, os nomes vão passando e nem sempre é possível falar o nome de todos vocês. Mas cada um desses nomes, nós no dia seguinte, na segunda-feira, já começamos a orar por vocês. E Deus tem sido extremamente generoso. Nós temos tido testemunho de bênçãos, de coisas extraordinárias que o Senhor está fazendo a partir desse simples momento que a gente está passando junto, ministrando e abençoando através da palavra do Senhor. Amém? Encerramos por aqui. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe, te guarde. Nós voltamos na quarta-feira, às 20 horas, com a nossa célula. Terça tem transmissão do treinamento avançado de liderança, Tadel, direto da nossa sede às 19 horas. Então, terça às 19, quarta às 20 e domingo estaremos aqui de volta às 19 horas. Que o Senhor te guarde, te proteja e te abençoe. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce presença do seu Santo Espírito, seja com cada um de vocês, não só nesse domingo, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado.